Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dia de hoje, pela tua proteção especial para nós até o momento. Pela reforma que os jovens, Senhor, vamos fazer o trabalho que nós acreditamos ser missionário. Que Deus nos ajude e que a mensagem que vamos transmitir possa fortalecer a fé dos irmãos e perseverar nesta caminhada até a eternidade. Por Jesus, nosso Salvador, e sempre. Amém. Boa tarde, pessoal da Espera, amanhã sou tudo direito na casa. Hoje, nós ali com o pastor da Igreja Adventista de Sétimo Dia, que é pastor Antônio dos Anjos. Nós ali hoje para nós saber um bocadinho de história da Igreja Adventista na Cabo Verde, Mori que começa. Mas antes, da apresenta nosso pastor, depois nós começa nosso diácono. Então, pastor, como é que está? Tudo direito. Tudo bom? Direito. Bom, direito. Está tudo tranquilo, né? Tranquilo. Santa Paz. Então, tá bom. Então apresenta esse nome mais um mês, ele fala esse nome, e depois nós temos falar um bocadinho sobre a história da Igreja Adventista na Cabo Verde. Muito obrigado. Olá, minha gente. Nós é bastante conhecido a nível de Cabo Verde, não só, mas para aqueles que ainda conhecem o nome, Antônio dos Anjos. Pastor da Igreja Adventista desde 1983, reformado nesse momento, está continuando a minha contribuição modestamente para ajudar nas igrejas, depois de 37 anos de ministério e mais 3 anos de voluntariado nessa missão. Enquanto de poder, ter a nossa contribuição. Portanto, é isso que tem para falar. Eu sou casado com uma mulher há 39 anos, eu tenho 4 filhos, 2 netos, e a vida continua até quando Deus assim permitir. Isso mesmo. Então, depois daquela apresentação, agora nós também falar com o pastor. Nós também perguntamos ao pastor, quando que começa aquele movimento de Igreja Adventista na Cabo Verde? A Igreja Adventista na Cabo Verde tem a idade, está próxima de centenário. Está próxima de centenário, quando chega a Cabo Verde em 1935, através de um imigrante cabo-verdiano de Ilha Brava, de nome Antônio Gomes, que vai para a América. E lá na América ele estuda, ele é matemático, ele tem um irmão que é médico, ele descobre mensagem do Advento. E quando quer descobrir mensagem, eles entendem, mas devem trazer aquela mensagem para Cabo Verde, mas querem guardar isso para ele. Essa é uma boa lição para todos os imigrantes. Estava a França de ver euro, estava a América de ver dólar, mas quero esquecer nunca, mas tem uma missão a cumprir, pregar Jesus Cristo e leva, ganha almas para Cristo. Amém. Foi assim que o Evangelho, portanto, chega a Cabo Verde através desses irmãos e ele começa para Ilha Brava. Uma outra versão que diz que é para a Ilha de São Nicolau, é através de um irmão também de nome Antônio. Mas que tem muitos detalhes a esse respeito. Fundamentalmente é isso. Foi pela Ilha Brava o Antônio Gomes que chega a Cabo Verde para trazer a mensagem. E quando que foi bem aceito ou tive dificuldade durante? Aquele tempo o assunto era bem sério, porque era coisa estranha para muita gente, o Adventismo, o catolicismo já se concheva, um pouco de Nazareno também, o Adventismo não, então nunca foi nada fácil. Aliás, houve até embate corporal entre um pastor e um padre na Ilha Brava, discutindo doutrina de sábado, o pastor adventista para agredir, era um português, para agredir o padre. Então nunca foi nada fácil, para a igreja já estava na ilha e também para familiares de Antônio Gomes, porque quando quer ser missa também, era cultural, preparou uma grande festa, matança de animais, entre eles porco, mas Antônio Gomes na América de comer porco, mas ninguém que fica muito sabe, e a pessoa que é muito aceita, que coisa que eles vão trazer na cabeça 10 vezes, mas manter firme e conseguir implementar a mensagem ali, chegou alguém converter ao Adventismo, apesar de oposição muito forte, muito forte. Ele tinha muita resistência para a Mônica com cheio de Adventismo. Mas ali na praia, quando como ele começa na Brava, e quando que vem para a praia mesmo? Note, quando ele começa na Brava, Antônio Gomes, depois de fazer esse trabalho preliminar, ele
vai para a América. Ele faz sair mão, mas tem que construir um templo na Ilha Brava. Por isso que o templo adventista mais antigo de Cabo Verde é aquele templo adventista de Nossa Senhora do Monte. Primeiro templo construído. Então, de Nossa Senhora do Monte, eles vêm para a Ilha do Fogo, em 1936. Eles vão para o Fogo em 1936. Lá também construíram uma grande igreja. Por acaso esteve lá recentemente, mora lá durante uma semana. E é o segundo templo mais antigo de igreja adventista na Cabo Verde. A partir de Fogo, agora começa a Espadja. A Espadja vai para a praia, depois vai para São Vicente. E aí a igreja vai evoluir através dos tempos. O maior índice de crescimento na Ilha do Fogo, um pouco na Ilha Brava. E depois de lá, na praia, foi difícil também. A recepção foi difícil. Jerusalém é uma ilha também impregnada de catolicismo, não foi nada fácil. Primeiros trabalhos feitos no interior de Santiago, quer dizer, quase custava a vida de uns e outros, entre outros, me estava lá também. Mas pronto, saí ileso e o evangelho começa a tratar pouco a pouco. Primeira igreja foi de Platô, é a única igreja que tinha nos anos 70, ainda era a única igreja. Depois de Platô, praia, igreja veio para Santiago, sabia? Foi na Santiago que evangelismo começa nas Salinas, com um grupo de idosos, seus rebentos, seus filhos ainda estão ali, seus netos, bisnetos ainda estão ali. Foi que começa na Salina, tinha um grupo lá, fazia uma casinha lá, para a igreja depois bata a evoluir, irmãos bata a insistir, entre esta em Raul Pedro Gonçalves, que é um grande missionário, Damião Pedro Teixeira, Guilherme Bom dos Anjos, esse que começa a explorar o interior de Santiago. E aí nasceu a primeira igreja em Salinas, depois transferido para Tiago da Fátima. Depois a igreja de Tiago da Fátima, eu tive o privilégio de assistir essa inauguração em 1983, na Tiago da Fátima, igreja de Tiago da Fátima. A partir daí, ele vai expandir para o interior de Santiago e hoje nós sabemos que aqui é adventismo na Ilha de Santiago, graças ao trabalho que os pioneiros fazer dentro da primeira hora. A razão pela qual nós hoje, da última geração, devemos empenhar na evangelização. Conta aos outros milagres que Cristo fazia para nós. Porque chega até ali para a igreja vencer o que ela é hoje. Sim, Pamori, tinha pessoas para a igreja de novo, mas que têm o privilégio de conhecer a história, ao menos depois conhecer a história de passar o mori que conhece, te tira esse remoto momento. Naquele momento que eles estavam para a igreja dia após dia, mas às vezes que eu conheço a história. Por isso que meu pastor para contar um bocadinho de história e coisas que conhece. Como o Cozeitiu. Cozeitiu é a história de adventismo da Cabo Verde, é extremamente interessante. E ainda recomendava aos jovens adventistas para ler livro escrevido para Carlos Márcio Monteiro, que escreveu o livro Quem são os Adventistas do sétimo dia em Cabo Verde. Tem toda a história de nossa igreja, mas como o povo está a ler, está contendo um bocadinho mais para construir esse documento. Mas, pastor, eu estou com surta que ela é uma pastor, vai botar um ganchinho. Não, que ele é muito bom para morir. Assim, está fazendo pessoas com um bocadinho de história, de único no gama. Assim mesmo? E único no estado. E de único no estado, como único no estado. Eu vou acrescentar, quando construí a igreja em Nossa Senhora do Monte, construído a igreja em si, uma escola primária e também na Ilha do Fogo a mesma coisa, construído igreja, escola, residência pastoral desde 12 ilhas. Tem residência pastoral construída naqueles anos de 1936, 35, 36. Depois na São Vicente criaram também uma escola primária para Francisco Corda e também na Ilha de Santiago, na praia, tinha uma escola primária lá. E tem um professor que ainda é vivo, o professor Sérvulo Barbosa, tem na América, eu mando um abraço para ele. Ele ainda está vivo, ele foi professor na escola e ainda tem outros professores. Tem Fátima Teixeira, que foi professora na escola adventista, Venâncio Teixeira, que é pastor adventista, foi professor também nesta escola, Marcelino Correia, Marcelino Correia, são professores da escola adventista, que é de grande contributo naquele tempo que tinha escola pública por tudo cá, mas até hoje.
tempo era limitado, então a nossa escola floresceu naquela época. Não é verdade? Portanto, grosso modo, é assim que a obra começa na Cabo Verde e hoje ela é o que nós todos hoje e para continuar. Não, para continuar mesmo, para nunca parar, para morrer, sabe, mas a obra não tem que continuar até o fim, para morrer até quando acabou de parar. Um pastor quer falar mais alguma coisa em relação a... O que é fanhoso, mas quer dizer que a tomar essa decisão de abraçar a pessoa de Jesus, jovens, de pensar em fazer esse plano com Deus. O Deus tem um plano para jovens, para adultos, para idosos, para crianças, para família, para cada um de nós. Entrei nessa igreja em 1972. A 24 de dezembro de 1972 foi batizado na igreja adventista de Neté, Curral Grande, na Ilha do Fogo. Minha igreja católica são um monte de nós também. Era um cristão devoto e minha escolha era ser padre. É que o pastor tinha escolha. A minha padre não gostava de ser. Aos 12 anos já quis ser padre. Eu fazia a primeira comunhão, um crismã, e aos 16 anos e meio encontrei a igreja adventista. Eu saí de campo de futebol para a igreja adventista. De campo para a igreja. Uma simples palavra, mas poderosa. Tu vais jogar contra católicos? Não, contra adventistas, não. Era católico. Católico é jogar contra adventistas. Em Dubai tu ganhas jogo, tu ganha adventista jogo, que acredita nós que ganha um adventista que tinha uma loja perguntando, ela é muito influente na zona, né? Que é o primeiro adventista de zona, né? Para quem ganha, ele fala, nós, que ganha nós católicos, e ele disse, católico que ganharam na terra, mas nasceu nada. Eu não gostei disso. Então, não, como é que por um livro que ele disse, você que adventista para ganhar, nasceu que não do que tem para ganhar, então vai fazer pesquisa fantástica da igreja adventista. Um dia eu vou-vos contar essa história, tudo que esses argumentos que vem aqui de Leibano, chega na igreja adventista. Baila, essa contando, não, me crê Bíblia, me crê na Bíblia. Se está na cozinha está afastada, finalmente baila a Bíblia, contra o doutrina de sábado, depois contra a doutrina de saúde, porque as mensagens não do que está direito. Aí decidi, eu vou ser adventista. E na minha família não foi o primeiro adventista. Hoje nós temos mais de 50 na igreja adventista. Portanto, nesse ano, de dezembro passado, celebra 50 anos na igreja adventista. Então vai fazer uma contribuição de graça, dando de fogo. Vamos agradecer a Deus esses 50 anos, porque é para quem crê. É para quem que Deus conceder. Então vai falar obrigado por tudo que faz para mim até esse momento. Então, de lá decidi pastor ou... Não, lá, como queria ser padre, ainda consegui. Minha pai fazia tudo, e tinha um primo que era padre também, que fazia tudo para entrar em Seminário São José, que já era certo. O meu pai não gostou. Como? A mim que liga, pronto, vinha crescer para pai, que é uma doutrina. Aí como o meu pai levava nós bola, levava nós leite, levava bolacha, para mim crescer padre para ter diferentes. E aos 16 fui para a igreja, mas nunca pensei na pastor, porque já tinha, o pastor Calvaziano que tinha na época. Então, em 1976, vim praia. Tinha chamado para pastorar quando cheguei na praia. Isso está fazendo um culto de graça lá na platô. Ok? Podar, está falando. Então, para a igreja, que é sábado, eles convidam para passar a lição de escola sabatina. Palmandrade, falecido Palmandrade, convidam para a escola sabatina. Já onde como a está passada para ele, estava à vontade para fazer. Mas sabe o problema da antiga igreja? Numa sala de jovens, ali estava um pastor, que é presidente de federação, cuja sede era na Senegal na época. O pastor João Malcolm Braff, brasileiro. Agora, como o Jalan falou, nosso não está passando lição, a gente está nada, nunca faz nada. No momento de passar lição, quando é chumão, como sempre, aliás, vamos passar lição, nunca está passando lição. Quando vai, não agradecer, quem convidando os jovens, falar como tem um pastor que é estranho, e os outros sabem que está conosco, não quer convidá-lo para ele passar a lição. Mas não quer fugir, né? Então, quando ele levanta bem como um jogador, ele fala, jovem, muito obrigado pelo convite.
mas a mim não queria ouvir jovem, passar a lição. Daquele tempo tinha um debate, não tem que passar a lição, era baseada em Ezequiel 37, vale dos sucessos. Nunca vamos esquecer dele, ele apresenta a lição. Na fim de lição, quando tu prepara tudo para sair, tu entra a sair, quando tu vai para sair, ele dá como ribadum. Quando tu espia para trás, então o pastor, vai, já faltou ele, está bem com o lixo. Quando tu fica nós 12, fala bem, Bob tem que pastor para ser pastor. Fala a mim, me engataste para ser pastor, não queria ser pai, não consegui. A pastor, minha pai, você pode dançar. Não. Missão da tua conta de Bob. Tanto, boy para pastor. Foi assim que veio o chamado e lá siga para Camaros. Pronto, fica aqui a nossa pequena introdução da nossa conversa. Estou voltando mais tarde, se assim, por feliz. Amém. Deus abençoe.